No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente, mas, para os oficiais nazistas, a guerra não terminou com uma assinatura. Mais de 7.000 pessoas se suicidaram somente em Berlim naquele ano. Hitler, Goebbels, Himmler e milhares de funcionários escolheram o cianeto antes de enfrentar a justiça. Aqueles que sobreviveram enfrentaram destinos brutais. Tropas soviéticas executaram sumariamente oficiais da SS. 2 milhões de mulheres alemãs foram estupradas durante a ocupação do leste. 3.300.000 prisioneiros alemães morreram em campos soviéticos. Os capturados pelos aliados ocidentais foram levados a Nuremberg, onde 10 líderes nazistas foram enforcados, alguns agonizando até 28 minutos enquanto se estrangulavam lentamente. A ola de suicídios, o final escolhido pelos líderes nazistas. Nas últimas semanas de abril de 1945, enquanto as forças soviéticas convergiam sobre Berlim a partir do leste e os exércitos americanos e britânicos avançavam a partir do oeste, uma epidemia de suicídios sem precedentes históricos começou a se espalhar por toda a Alemanha. Não se tratava de casos isolados de desespero, mas de uma onda massiva e organizada de autodestruição que envolveu desde os mais altos líderes do Terceiro Reich até milhares de cidadãos alemães comuns. Esta epidemia revelou a profundidade do fanatismo nazista e a efetividade de anos de propaganda que havia glorificado a morte antes da derrota. No 30 de abril de 1945, nas profundezas do Führerbunker, localizado sob a chancelaria do Reich em Berlim, Adolf Hitler tomou a decisão que havia antecipado durante meses. Às 3h30 da tarde, depois de se casar com Eva Braun, apenas 40 horas antes, o ditador alemão retirou-se para seus aposentos privados. Hitler havia declarado publicamente em agosto de 1944 que a morte era apenas uma fração de segundo que libertava de tudo e trazia tranquilidade e paz eterna. Agora colocava em prática suas próprias palavras. Enquanto Eva Braun mordia uma cápsula de cianeto, Hitler simultaneamente ingeria veneno e se disparou na têmpora direita com sua pistola de serviço Walter. Seus corpos foram rapidamente trasladados para o jardim da chancelaria, aspergidos com gasolina e queimados enquanto as tropas soviéticas estavam a menos de 500 metros de distância. O suicídio de Hitler não foi um ato solitário, mas o ponto culminante de uma cultura de morte que o próprio regime nazista havia cultivado. Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Reich, havia pronunciado em fevereiro de 1945 um discurso radiofônico onde declarou que se a Alemanha fosse derrotada, ele alegremente tiraria sua vida, assim como havia feito Catão o Jovem na antiga Roma. No 1º de maio, apenas um dia depois da morte de Hitler, Goebbels cumpriu sua promessa de maneira ainda mais terrível. Junto com sua esposa Magda, primeiro assassinaram seus 6 filhos, de Helga, com 12 anos, até Heide com 4, administrando-lhes tabletes de cianeto triturados. Depois, ambos os pais tiraram a própria vida no jardim do bunker, seus corpos parcialmente queimados por subordinados que não tiveram tempo de completar a cremação antes de fugir. Heinrich Himmler, o arquiteto do Holocausto e comandante das SS, tentou negociar secretamente com os aliados ocidentais nas últimas semanas do regime. Quando Hitler descobriu essa traição, o despojou de todos os seus cargos em seu testamento político. Himmler passou as semanas finais fugindo disfarçado, mas foi capturado por tropas britânicas no 23 de maio, perto de Lüneburg. Durante um exame médico, de rotina, mordeu uma cápsula de cianeto que havia ocultado em sua boca e morreu em minutos, negando aos aliados a oportunidade de julgar um dos maiores criminosos de guerra da história. Martin Bormann, secretário privado de Hitler e chefe da chancelaria do Partido Nazista, desapareceu no caos dos últimos dias de Berlim. Durante décadas, especulou-se sobre seu destino até que escavações nos anos 70 revelaram restos que posteriormente foram confirmados como seus por meio de análises de DNA.
As evidências sugerem que Bormann se suicidou com cianeto enquanto tentava escapar de Berlim na noite do 1º para o 2 de maio. Esses suicídios da elite representavam apenas o topo do iceberg. Os números de autodestruição na Alemanha durante a primavera de 1945 revelam uma dimensão verdadeiramente aterrorizante. Somente em Berlim, mais de 7.000 suicídios foram oficialmente registrados durante o ano de 1945, com 3.881 ocorrendo apenas em abril durante a batalha pela cidade. Os pesquisadores acreditam que esses números são consideravelmente menores do que os reais, já que o caos da guerra e a desintegração administrativa impediram o registro adequado de muitas mortes. Em algumas áreas, a proporção de mortes por suicídio superou todas as estatísticas conhecidas em tempos de paz. A hierarquia militar também experimentou uma devastação por suicídio sem paralelo na história militar moderna. De 554 generais do exército alemão, 53 tiraram a própria vida nos últimos meses da guerra ou imediatamente após a rendição. Na Luftwaffe, 14 de 98 generais escolheram o suicídio. A Kriegsmarine registrou 11 suicídios entre seus 53 almirantes. 8 de 41 líderes regionais do Partido Nazista, conhecidos como Gauleiter, terminaram suas próprias vidas. 7 de 47 comandantes superiores das SS e da polícia se suicidaram. Essas não eram decisões individuais e desesperadas, mas o resultado lógico de anos de doutrinação que havia ensinado que a morte com honra era preferível à vida sob ocupação inimiga. 9 de abril de 1945, membros das juventudes hitlerianas distribuíram cápsulas de cianeto entre os assistentes durante a última representação da Filarmônica de Berlim. O programa incluía O Crepúsculo dos Deuses de Wagner, uma escolha simbólica que não passou despercebida por ninguém. As cápsulas vinham com instruções detalhadas sobre como usá-las. Esta distribuição maciça de veneno não foi um incidente isolado. As autoridades nazistas tinham estado fornecendo cianeto a funcionários do partido, oficiais militares e membros leais durante semanas, apresentando-o como uma alternativa honorável à captura. A cidade de Demmin, na Pomerânia, experimentou um dos suicídios em massa mais devastadores da história alemã. Entre o final de abril e o início de maio de 1945, aproximadamente 1.000 pessoas, mais de uma 10ª parte da população da cidade, tiraram a própria vida antes e depois da chegada do Exército Vermelho. Famílias inteiras caminharam em direção ao rio Tolense com pedras nos bolsos. Mães afogaram seus filhos pequenos antes de se afogar. Homens penduraram suas esposas e filhos antes de se pendurar. Outros cortaram as veias em banheiras cheias de água. Os métodos variavam, mas o padrão era consistente: famílias completas escolhendo a morte juntas. Este fenômeno de suicídios familiares era comum em toda a Alemanha durante a primavera de 1945. Os registros mostram incontáveis casos de pais que matavam seus filhos antes de cometer suicídio, justificando isso como proteção contra um destino pior sob ocupação soviética. As mulheres alemãs, em particular, temiam a violação por parte das tropas soviéticas, um medo que a propaganda nazista havia alimentado intensamente e que, tristemente, se mostrou justificado em muitos casos. Mas o terror não era a única motivação. Anos de propaganda convenceram muitos alemães de que a vida sob o bolchevismo seria literalmente pior do que a morte. Os métodos de suicídio refletiam tanto o planejamento quanto o desespero do momento. O cianeto era o método preferido por aqueles com acesso a ele, causando a morte em minutos com relativa eficiência. Para aqueles que não tinham veneno, o enforcamento era comum, assim como o corte de veias, o afogamento e, em alguns casos, o uso de armas de fogo. Os registros médicos da época documentam a variedade de métodos e a determinação com que foram executados. Em muitos casos, as pessoas que falharam em suas primeiras tentativas tentaram novamente até terem sucesso. A glorificação nazista do suicídio como ato heróico havia começado muito antes do colapso final.
O movimento havia celebrado desde seus inícios as mortes de ativistas como Horst Wessel, apresentando-as como sacrifícios nobres pela causa. Hitler mesmo havia declarado repetidamente sua preferência pela morte sobre a derrota. Em seu discurso ao Reichstag, durante a invasão da Polônia, em setembro de 1939, proclamou que não tiraria seu uniforme até a vitória ou que não viveria para ver o dia da derrota. Esta retórica não era mera hipérbole, mas a articulação de um credo que seus seguidores tomaram literalmente. A vingança soviética. Terror no leste. Enquanto o Terceiro Reich se desmoronava, as forças soviéticas que convergiam sobre Berlim a partir do leste traziam consigo algo mais do que a vitória militar. Trazia vingança. O Exército Vermelho havia sofrido perdas devastadoras durante 4 anos de guerra total contra a Alemanha. 27 milhões de cidadãos soviéticos haviam morrido, incluindo mais de 8 milhões de soldados. Cidades inteiras haviam sido arrasadas. A população civil havia experimentado fome deliberada, deportações em massa e uma brutalidade sistemática que não tinha paralelo na frente ocidental. Agora, aquelas mesmas tropas que haviam sobrevivido a Stalingrado, Kursk e o longo caminho de volta para casa traziam com elas uma sede de retribuição alimentada tanto pelo sofrimento pessoal quanto por anos de propaganda soviética. No dia 16 de abril de 1945, o Marechal Georgy Zhukov lançou a ofensiva final contra Berlim com mais de 1.500.000 soldados soviéticos. O Marechal Ivan Konev comandava outro exército de tamanho similar que avançava do sul. Juntas, essas forças representavam uma das maiores concentrações de poder militar já reunidas. Mas esta não seria uma operação militar convencional. O ataque a Berlim se tornaria uma das batalhas mais brutais de toda a Segunda Guerra Mundial, não só pela sua intensidade militar, mas pela violência desencadeada contra a população civil. A artilharia soviética disparou quase 2 milhões de projéteis durante o ataque final a Berlim. Os comandantes soviéticos, na pressa de serem os primeiros a capturar a capital alemã, aceitaram taxas de baixas extraordinárias. Tanques avançavam sem apoio suficiente de infantaria, tornando-os vulneráveis a emboscadas das juventudes hitlerianas armadas com lança-foguetes Panzerfaust. Um único franco-atirador alemão poderia fazer com que a artilharia soviética nivelasse edifícios inteiros. A suspeita de que um porão continha defensores resultava em granadas sendo lançadas sem consideração pelas vidas civis que pudessem estar se refugiando ali. Quando as tropas soviéticas finalmente tomaram controle dos bairros de Berlim, uma onda de violência contra civis alemães, especialmente mulheres, começou a se espalhar. As estimativas históricas sobre a magnitude das violações variam, mas mesmo os números mais conservadores são assustadores. Em Berlim somente, mais de 100.000 mulheres foram estupradas durante o primeiro ano de ocupação soviética. Quando se incluem as regiões da Pomerânia, Silésia e Prússia Oriental durante o êxodo em massa, o número de vítimas chega a aproximadamente 2 milhões de mulheres. Muitas foram estupradas múltiplas vezes por diferentes soldados. Algumas mulheres que não se escondiam em porões durante todo o dia foram estupradas até 15 vezes. As vítimas incluíam meninas de apenas 8 anos e mulheres idosas. Um soldado soviético anônimo articulou a mentalidade reinante em uma carta de 1945 enviada para casa. "Estamos tomando vingança por tudo", escreveu. "E nossa vingança é justa. Fogo por fogo, sangue por sangue, morte por morte." O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, que participou da invasão da Alemanha, escreveu em seu poema Noites Prusianas sobre estas atrocidades. "Sabem muito bem que viemos à Alemanha para tomar nossa vingança", escreveu com brutal honestidade. O propagandista soviético Ilya Ehrenburg havia alimentado esse ódio com seus escritos que instavam os soldados a quebrar o orgulho racial das mulheres alemãs mediante a força. As violações não foram incidentes isolados cometidos por soldados indisciplinados, mas sim um fenômeno generalizado que os comandantes soviéticos fizeram pouco para prevenir e, em alguns casos, permitiram implicitamente. Um comandante soviético,
admitiu estar profundamente envergonhado pelas violações em massa de mulheres alemãs por parte de soldados étnicos cazaques, descritos como os piores perpetradores e comparados a hordas mongóis. Quando o diretor alemão Schmidt irrompeu na Vila Franca e gritou ao comandante russo Isaev que seus soldados estavam violando mulheres alemãs, a vítima alemã apontou para um soldado cazaque como perpetrador, que foi imediatamente preso. O soldado cazaque argumentou que queria vingança contra os alemães que haviam matado seus 2 irmãos em batalha e foi condenado a ser fuzilado no dia seguinte. Mas esses casos de disciplina eram exceções raras em meio ao caos generalizado. As mulheres berlinesas desenvolveram estratégias desesperadas para sobreviver. Elas se untavam com fuligem no rosto e se cobriam com trapos velhos, tentando parecer pouco atraentes. Elas se escondiam em porões durante dias. Uma diarista anônima berlinesa documentou essas experiências, descrevendo como as mulheres observavam com terror paralisante os soldados soviéticos de aspecto mongol através das janelas do porão. Seus testemunhos revelam não apenas o trauma físico, mas também como essas experiências transformaram a percepção que as mulheres alemãs tinham dos homens em geral. "Estamos sentindo pena deles", escreveu. Uma espécie de decepção coletiva entre as mulheres parece estar crescendo. O mundo dominado por homens nazistas que glorificava o homem forte está vacilando, e com isso, o mito do homem. Os oficiais nazistas e membros da SS que caíam em mãos soviéticas enfrentavam um destino particularmente brutal. As execuções sumárias eram comuns, não havia pretensão de devido processo ou julgamento. Os soldados soviéticos haviam sido testemunhas das atrocidades nazistas em seu próprio território. Haviam libertado campos como Majdanek e haviam visto os resultados da política nazista de terra arrasada. Muitos haviam perdido famílias inteiras. Para eles, executar nazistas capturados não era um crime, mas sim justiça. Os testemunhos documentam casos de oficiais da SS sendo enforcados em postes de luz nas ruas ou simplesmente fuzilados onde foram capturados. O tratamento dos prisioneiros de guerra alemães pelos soviéticos foi devastador. Dos 5.700.000 soldados alemães capturados pelo Exército Vermelho, 3.300.000 morreram em cativeiro, uma taxa de mortalidade de 57%. Em comparação, dos 3.300.000 prisioneiros de guerra soviéticos capturados pela Alemanha, mais de 3 milhões morreram, uma taxa de 90%. A brutalidade era recíproca, mas isso não a tornava menos devastadora para aqueles que a sofreram. Os prisioneiros alemães foram utilizados como mão de obra escrava para reconstruir a União Soviética. Foram enviados para trabalhar em florestas, pântanos e canais durante 15 ou 16 horas diárias. A desnutrição era generalizada e a economia soviética precisava desesperadamente de trabalhadores e líderes para limpar escombros, reconstruir infraestrutura e obter divisas para comprar alimentos e outros recursos essenciais. Mais da metade dos deportados morreu nos 2 anos seguintes. Entre os sobreviventes, mais da metade das mulheres havia sido violada. O saqueio sistemático também caracterizou a ocupação soviética. Os soldados do Exército Vermelho, muitos dos quais vinham de regiões rurais empobrecidas, ficavam surpresos com os bens materiais que encontravam em lares alemães, mesmo naqueles que haviam sido bombardeados. Relógios, bicicletas, louças, roupas, qualquer coisa transportável era considerada espólio legítimo. O governo soviético sancionou oficialmente a apropriação de bens de troféu por suas tropas, embora tenha estabelecido limites teóricos que raramente eram respeitados. Os trens para o leste estavam carregados com maquinaria industrial completa, equipamento científico e tesouros artísticos. No entanto, a narrativa não pode ser reduzida a uma história simples de brutalidade soviética. Os testemunhos também documentam atos individuais de bondade e proteção por parte de soldados soviéticos. Alguns oficiais soviéticos tentaram proteger civis alemães de seus próprios soldados. Alguns soldados compartilharam suas rações com crianças alemãs famintas. A realidade era complexa e contraditória,
com atos de humanidade ocorrendo ao lado de atrocidades terríveis. Mas essas exceções não podiam esconder o padrão geral de violência e vingança que marcou a ocupação soviética inicial. Prisões e detenções. A rede se fecha. Enquanto a fumaça das batalhas finais ainda pairava sobre as cidades alemãs, os aliados ocidentais começaram a tarefa monumental de desmantelar administrativamente o Terceiro Reich. Esse processo envolveu não apenas a captura dos líderes sobreviventes, mas também a identificação, classificação e processamento de milhões de alemães que haviam servido ao regime nazista em diversos graus de responsabilidade. A magnitude do desafio era sem precedentes na história militar e legal. O almirante Karl Dönitz, designado por Hitler como seu sucessor em seu testamento político, havia assumido o cargo de presidente do Reich e comandante supremo das Forças Armadas após o suicídio do Führer. Desde a cidade de Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa, Dönitz tentou manter alguma aparência de governo alemão funcional. No 7 de maio de 1945, Dönitz enviou o general Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior de Operações do Alto Comando das Forças Armadas, a Rheims para negociar a rendição de todas as forças alemãs com o general Dwight Eisenhower. Jodl assinou o ato de rendição militar incondicional e cessar-fogo, que entraria em vigor no 8 de maio às 23h01. No entanto, os soviéticos insistiram em uma segunda cerimônia de rendição mais formal em Berlim. Stalin argumentou que permitir que Jodl, que havia sido delegado por Dönitz como chefe civil de Estado, assinasse pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, poderia abrir a porta a um novo mito de traição, semelhante ao que Hitler havia explorado após a Primeira Guerra Mundial. Os aliados decidiram reencenar a rendição com o marechal de campo Wilhelm Keitel, o comandante supremo de todas as forças alemãs, assinando pessoalmente o documento. No dia 8 de maio, às 23h, Keitel entrou no quartel-general soviético em Karlshorst, Berlim, ostentando seu monóculo e seu bastão de marechal de campo, seu rosto exibindo uma máscara de desdém, desprezo e arrogância. Ele assinou o documento enquanto usava seu emblema dourado do Partido Nacional Socialista. O governo de Flensburg de Dönitz continuou a funcionar brevemente sob supervisão aliada. Os aliados tinham um problema porque perceberam que, embora as forças armadas alemãs tivessem se rendido incondicionalmente, o Schaef não tinha utilizado o documento criado pela Comissão Consultiva Europeia e, portanto, não houve uma rendição formal do governo civil alemão. Este foi considerado um tema muito importante porque, assim como a rendição civil, mas não militar, em 1918, havia sido utilizada por Hitler para criar o argumento da punhalada pelas costas, os aliados não queriam dar a nenhum futuro regime alemão hostil um argumento legal para ressuscitar uma velha disputa. No dia 23 de maio de 1945, agindo sob ordens do Schaef e com a aprovação dos soviéticos, o major-general americano Rooks convocou Dönitz a bordo do Pátria e lhe comunicou que ele e todos os membros de seu governo estavam sob prisão e que seu governo estava dissolvido. Dönitz foi detido junto com Albert Speer, ministro de Armamentos, e o general Alfred Jodl. O almirante Hans-Georg von Friedeburg, comandante em chefe da Kriegsmarine e um dos signatários da rendição, suicidou-se na mesma noite ingerindo cianeto. Os detidos foram posteriormente transferidos de avião para a Inglaterra e encarcerados para aguardar o julgamento por crimes de guerra. Mas essas prisões de alto perfil eram apenas a ponta do iceberg. No final de 1945, 3,5 milhões de ex-nazistas aguardavam classificação, muitos deles impedidos de trabalhar enquanto isso. A burocracia nazista havia sido extensa e profundamente integrada em todos os aspectos da sociedade alemã. Professores, policiais, juízes, funcionários postais, engenheiros, médicos, quase todas as profissões exigiam pelo menos filiação nominal no Partido Nazista ou suas organizações afiliadas. Determinar quem era um criminoso de guerra, quem era um oportunista e quem simplesmente tentava sobreviver em um estado totalitário apresentava enormes desafios éticos e práticos. O programa de desnazificação foi lançado após o final da guerra
e foi solidificado pelo Acordo de Potsdam em agosto de 1945. O objetivo era eliminar aqueles que haviam sido membros do Partido Nazista ou das SS de posições de poder e influência, dissolver as organizações associadas ao nazismo e tentar proeminentes nazistas por crimes de guerra nos julgamentos de Nuremberg. No entanto, a implementação deste programa variou enormemente entre as zonas de ocupação. A zona soviética aplicou medidas draconianas, enquanto que nas zonas ocidentais o processo foi gradualmente amenizado, à medida que a Guerra Fria emergia, e a Alemanha Ocidental se tornou um aliado necessário contra a União Soviética. Os primeiros campos de internamento estabelecidos pelos aliados ocidentais foram os Rheinwiesenlager, campos estabelecidos na Alemanha Ocidental para albergar centenas de milhares de pessoal das forças do eixo, capturado ou rendido. O Quartel-General Supremo da Força Expedicionária Aliada reclassificou todos os prisioneiros como forças inimigas desarmadas, não prisioneiros de guerra. Esta ficção legal eludia as disposições da Convenção de Genebra de 1929 sobre o tratamento de ex-combatentes. Em outubro, milhares haviam morrido nos campos por fome, exposição e doença. A desnutrição era generalizada e a economia precisava de líderes e trabalhadores para ajudar a limpar escombros, reconstruir infraestrutura e obter divisas para comprar alimentos e outros recursos essenciais. Em janeiro de 1946, uma diretiva do Conselho de Controle, intitulada Remoção de Oficiais e Posições, de responsabilidade de nazistas e pessoas hostis a objetivos aliados foi emitida. Um dos castigos por envolvimento nazista era ser excluído do cargo público ou restrito a trabalho manual ou trabalho simples. No final de 1945, 3,5 milhões de ex-nazistas aguardavam classificação. Até o final do inverno de 1945 a 1946, 42% dos funcionários públicos haviam sido demitidos. Os nazistas que foram declarados culpados muitas vezes eram punidos com multas avaliadas em Reichsmarks, que haviam se tornado quase sem valor. Embora o governo militar estivesse ciente do custo nominal das multas, exigir uma audiência para cada caso prevenia absolvições massivas de muitos indivíduos. Na Baviera, o ministro de Desnazificação, Anton Pfeiffer, resistiu à justiça dos vencedores e presidiu um sistema que reintegrou 75% dos funcionários que os americanos tinham demitido e reclassificou 60% dos nazistas seniores. O processo de desnazificação perdeu grande credibilidade e, frequentemente, havia hostilidade local contra os alemães que ajudavam a administrar os tribunais. As ameaças e até mesmo a violência contra membros do tribunal haviam se tornado bastante comuns. No início de 1947, os aliados tinham 90 mil nazistas detidos. Outro 1.900.000 tinham proibição de trabalhar como algo mais que trabalhadores manuais. Os britânicos, até certo ponto, evitaram ser sobrecarregados pelo número potencial de investigações de desnazificação ao exigir que ninguém precisasse preencher o questionário Fragebogen, a menos que estivessem solicitando um cargo oficial ou responsável. Essa diferença entre a política americana e britânica foi denunciada pelos americanos e fez com que alguns nazistas buscassem refúgio na zona britânica. No entanto, os britânicos foram especialmente zelosos durante os primeiros meses de ocupação em levar à justiça qualquer um, soldados ou civis, que houvesse cometido crimes de guerra contra prisioneiros de guerra ou tripulações aéreas aliadas capturadas. Em junho de 1945, um centro de interrogatório em Bad Nenndorf foi aberto, onde os detidos foram torturados com exposição ao frio, espancamentos, privação de sono, negação de alimentos. Um escândalo público ocorreu e o centro foi finalmente fechado. Os julgamentos de Nuremberg. Justiça Internacional. No 20 de novembro de 1945, no Palácio da Justiça de Nuremberg, começou um experimento legal sem precedentes na história humana. Pela primeira vez, líderes de uma nação derrotada seriam julgados não por vingança sumária, mas mediante um processo judicial formal por crimes que desafiavam as categorias legais existentes.
A escolha de Nuremberg como sede foi deliberadamente simbólica. Esta cidade havia sido o cenário dos monumentais comícios do Partido Nazista, onde centenas de milhares de seguidores aclamavam Hitler sob estandartes com suásticas. Agora, nessa mesma cidade, o regime nazista enfrentaria seu ajuste de contas final. O Tribunal Militar Internacional havia sido estabelecido mediante a Carta de Londres do 8 de agosto de 1945, assinada pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. A jurisdição do tribunal abrangia 3 categorias de crimes que, juntas, definiriam o direito internacional penal para as décadas futuras. Os crimes contra a paz incluíam o planejamento, a iniciação e a condução de guerras de agressão. Os crimes de guerra abrangiam violações das leis ou costumes de guerra, incluindo assassinato, maus tratos ou deportação para trabalhos forçados de populações civis em territórios ocupados. Os crimes contra a humanidade compreendiam assassinato, extermínio, escravidão, deportação e outros atos desumanos cometidos contra qualquer população civil ou perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos. 24 líderes nazistas foram inicialmente acusados, embora apenas 21 tenham sido finalmente julgados. Martin Bormann foi julgado à revelia, presumidamente morto, mas nunca encontrado naquele momento. Robert Ley, o líder do Frente de Trabalho alemão, suicidou-se na sua cela antes que o julgamento começasse, enforcando-se com uma toalha. Gustav Krupp, o industrial de armamentos, foi considerado mental e fisicamente incapaz de enfrentar o julgamento devido à sua idade avançada e demência. Os acusados no banco dos réus representavam o núcleo da liderança nazista. Hermann Göring, segundo em comando de Hitler e comandante da Luftwaffe. Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores. Wilhelm Keitel, chefe do alto comando das Forças Armadas. Alfred Rosenberg, o ideólogo racial do partido. Hans Frank, o brutal governador da Polônia ocupada. A sala do tribunal havia sido especialmente adaptada para este julgamento histórico. O Palácio de Justiça havia sido expandido por prisioneiros alemães para acomodar até 1.200 detidos. A sala em si continha os bancos para os acusados, posições para os promotores das 4 potências aliadas, áreas para a defesa e galerias de imprensa que atrairiam jornalistas de todo o mundo. Pela primeira vez na história judicial, um sistema de tradução simultânea em tempo real foi implementado para acomodar os múltiplos idiomas falados por juízes, promotores, acusados e testemunhas. Os intérpretes trabalhavam em cabines de vidro, fornecendo traduções instantâneas em inglês, francês, alemão e russo. O procurador-chefe americano, Robert Jackson, proferiu o discurso de abertura no 21º de novembro de 1945. Este não é meramente um julgamento por assassinato, declarou Jackson diante do tribunal. Ele insistiu que o tribunal, como agente dos Estados Unidos e como voz da humanidade, deve marcar esses atos e as ideias que os engendraram como bárbaros e criminosos. Jackson fez referência a centenas de toneladas de documentos que haviam sido reunidos e trabalhados desde o final da guerra. Os nazistas tinham sido meticulosos em seus registros, e agora esses mesmos registros seriam usados para condená-los. A evidência apresentada durante os 10 meses do julgamento foi avassaladora e devastadora. Os promotores projetaram filmes feitos por fotógrafos militares aliados durante a libertação dos campos de concentração. As cenas gráficas do que ocorreu na Europa foram a evidência mais poderosa apresentada contra os nazistas no julgamento. Montanhas de cadáveres desnutridos, câmaras de gás, fornos crematórios, sobreviventes reduzidos a esqueletos vivos, tudo ficou registrado em celuloide. Os réus no banco dos réus observavam, alguns com expressões de choque fingido, outros olhando para o outro lado, alguns poucos mostrando genuína incomodidade. Foi projetado o documentário sobre os campos de concentração e prisão nazistas, que durou quase 1 hora, compilado especificamente para o julgamento. Ele mostrava as condições encontradas em Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen e outros campos. A evidência visual era inegável.
Também foi exibido O Plano Nazista, um filme compilado a partir de material de propaganda nazista que documentava a ascensão do partido ao poder e suas declarações de intenções genocidas. As próprias palavras e imagens dos nazistas os condenavam. Testemunhas sobreviventes do Holocausto prestaram depoimento. Marie-Claude Vaillant-Couturier, uma combatente da resistência francesa e sobrevivente de Auschwitz, descreveu o que havia presenciado: as seleções na rampa, as câmaras de gás disfarçadas como chuveiros, os fornos crematórios funcionando dia e noite, os experimentos médicos realizados sem anestesia. Seu depoimento levou vários dos acusados a desviar o olhar. Os promotores franceses, mais do que seus homólogos britânicos ou norte-americanos, enfatizaram a cumplicidade de muitos alemães. Quase não mencionaram a acusação de guerra agressiva e, em vez disso, focaram em trabalho forçado, saques econômicos e massacres. Os documentos apresentados como evidência incluíam ordens assinadas, memorandos internos, diretivas confidenciais e correspondência que revelavam o planejamento sistemático e a execução de políticas genocidas. O protocolo da Conferência de Wannsee, do 20 de janeiro de 1942, onde funcionários nazistas discutiram a implementação da solução final, foi apresentado como evidência. Memorandos sobre a construção e operação de câmaras de gás, ordens para execuções em massa de comissários soviéticos e judeus, diretivas para o programa de eutanasia Action T4, tudo foi exposto diante do tribunal e do mundo. Os acusados adotaram diversas estratégias de defesa. A maioria tentou culpar Hitler por todos os crimes do regime. Hitler foi mencionado 12.000 vezes durante o julgamento, mais do que os 5 principais acusados combinados. Outros homens ausentes e mortos, incluindo Himmler, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann e Bormann, também foram culpados. Os acusados trataram de se apresentar como vítimas da opressão nazista, que estavam dedicados ao cuidado de pacientes ou que simplesmente seguiam ordens. Karl Brandt argumentou que era profundamente religioso, humano e admirador de Albert Schweitzer. Joachim Mrugowski citou sua edição da Ética do Médico Romântico, Hufeland. Hermann Göring adotou uma estratégia diferente. Esperava ser executado, mas vindicado aos olhos do povo alemão. Durante seus 8 dias de depoimento, Göring tentou justificar as políticas nazistas e defender o regime. Argumentou que suas ações eram necessárias para restaurar o orgulho alemão após o Tratado de Versalhes. Sua inteligência considerável e sua experiência em interrogatórios o tornaram uma testemunha formidável, embora sua arrogância, finalmente, o prejudicasse. Os advogados defensores tentaram argumentar que os aliados cometeram crimes semelhantes, uma defesa conhecida como Tu-Quoque. Citaram o bombardeio de Dresden, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e os crimes soviéticos na Polônia. Mas a carta do tribunal não reconhecia a defesa Tu-Quoque, pedindo exoneração com o argumento de que os aliados haviam cometido os mesmos crimes pelos quais os acusados eram acusados. Os juízes rejeitaram consistentemente esses argumentos, embora não sem reconhecer internamente as complexidades morais que eles levantavam. A defesa também tentou argumentar que os acusados simplesmente seguiam ordens e que era injusto julgá-los por ações ordenadas por seus superiores. Os promotores responderam que o princípio da responsabilidade individual deve ser aplicado independentemente da cadeia de comando. Os soldados profissionais não podem escapar da penalidade por travar guerras agressivas e permitir crimes contra a humanidade com a afirmação de que estavam cumprindo devidamente ordens de superiores. Esta rejeição da defesa de seguir ordens se tornaria um pilar fundamental do direito internacional. O 1º de outubro de 1946, depois de 216 sessões judiciais, o tribunal entregou seus veredictos. Dos 21 acusados que foram julgados, 19 foram condenados e 3 absolvidos. 12 foram sentenciados à morte por enforcamento: Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart e Bormann à Revelia.
3 receberam penas de prisão perpétua: Rudolf Hess, Walter Funk e Erich Raeder. 4 receberam sentenças de prisão que variavam de 10 a 20 anos: Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer e Konstantin von Neurath. Os 3 absolvidos foram Hjalmar Schacht, ex-ministro da Economia, Franz von Papen, ex-vice-cancelar, e Hans Fritzsche, chefe de rádio do Ministério da Propaganda. Os juízes enfatizaram em seu veredito que havia uma conspiração premeditada para cometer crimes contra a paz, cujos objetivos eram a disrupção da ordem europeia e a criação de uma grande Alemanha, além das fronteiras de 1914. Contrariamente ao argumento de Jackson, de que a conspiração começou com a fundação do Partido Nazista em 1920, o veredicto datou a conspiração desde a chegada de Hitler ao poder em janeiro de 1933. O tribunal também declarou culpadas várias organizações nazistas como entidades criminosas. A liderança do Partido Nazista, as SS, a Gestapo e o SD, foram todas declaradas organizações criminosas. Isso significava que a membresia nessas organizações poderia ser usada como evidência de culpabilidade em julgamentos posteriores. No entanto, o tribunal se recusou a declarar o corpo de oficiais do Estado-Maior e o alto comando das Forças Armadas como organizações criminosas, uma decisão controversa que refletia a influência persistente das hierarquias militares tradicionais. Os veredictos foram recebidos com reações variadas na Alemanha e no mundo. Muitos alemães viram os julgamentos como a justiça dos vencedores, argumentando que os aliados estavam impondo padrões que eles mesmos não haviam cumprido. Outros reconheceram a necessidade de responsabilizar os líderes nazistas por seus crimes. No mundo, o julgamento foi amplamente visto como um triunfo da justiça sobre a vingança, embora críticos tenham apontado as inconsistências e a seletividade no processo. Mas o Tribunal Militar Internacional foi apenas o começo. Entre dezembro de 1946 e abril de 1949, 12 tribunais militares adicionais para crimes de guerra contra líderes da Alemanha nazista foram realizados pelos Estados Unidos no Palácio de Justiça. Estes julgamentos subsequentes de Nuremberg julgaram 177 acusados adicionais: médicos de alto escalão, juízes, industriais, comandantes das SS e da polícia, pessoal militar, funcionários civis e diplomatas. Os julgamentos descobriram a liderança alemã que apoiou a ditadura nazista. O primeiro julgamento subsequente foi o julgamento dos médicos, que começou no 9 de dezembro de 1946. 20 médicos e 3 funcionários das SS foram acusados por sua participação voluntária em crimes de guerra e crimes contra a humanidade, especificamente por sua condução de experimentos médicos mortais em prisioneiros de campos de concentração. Os experimentos incluíam testes de grande altitude em câmaras de baixa pressão em Dachau, onde prisioneiros eram submetidos a condições que simulavam altitudes de até 20.000 metros. A pressão extrema causava tal dor que as vítimas se arrancavam o cabelo e se batiam nas paredes com as mãos, gritando em um esforço para aliviar a pressão em seus tímpanos. Frequentemente era usado como método de execução. As execuções. A forca de Nuremberg. Nas primeiras horas do 16 de outubro de 1946, o ginásio da prisão de Nuremberg se transformou no cenário do ato final do drama que havia começado com as prisões de maio de 1945. 3 patíbulos temporários de madeira preta haviam sido erguidos neste espaço, que há apenas 3 dias havia sido usado por guardas de segurança americanos para uma partida de basquete. Os patíbulos mediam aproximadamente 2,5 metros de altura, com uma plataforma de 2 metros quadrados. 13 degraus de madeira levavam a cada plataforma. 2 dos patíbulos seriam usados alternadamente para as execuções, enquanto o terceiro permaneceria como reserva em caso de falha mecânica. Os executores eram o sargento-mestre John Woods, do Exército dos Estados Unidos, e seu assistente, o policial militar Joseph Malta. Woods, um veterano de 35 anos do Exército dos Estados Unidos, havia realizado numerosas execuções militares.
No entanto, as execuções daquela noite seriam as mais significativas de sua carreira e, em última análise, as mais controversas. Woods havia decidido utilizar o método de queda padrão em vez do método de queda longa, favorecido pelos algozes britânicos. A diferença era crucial. Uma queda longa, cuidadosamente calculada de acordo com o peso do condenado, quebrava o pescoço instantaneamente, causando morte rápida. Uma queda padrão mais curta muitas vezes resultava em estrangulamento lento, uma forma de morte muito mais agonizante. Aproximadamente à 1h10 da madrugada, os guardas começaram a trazer os condenados um por um de suas celas localizadas a 35 metros do ginásio. Joachim von Ribbentrop, ministro de Assuntos Estrangeiros de Hitler, foi o primeiro a ser levado à câmara de execução. Às 12h30 da noite anterior, os correspondentes da imprensa haviam sido autorizados a inspecionar o bloco de celas e observar os condenados. Jodl estava escrevendo uma carta. Ribbentrop estava em uma conversa séria com um capelão. Saukel passeava nervosamente pelo chão. Göring fazia de conta que dormia, com as mãos para fora dos cobertores. Às 12h45, o guarda notou Göring se contorcendo. Chamou o cabo da guarda e correram para dentro da cela. Viram Göring se contorcendo em agonia. Quando o médico chegou, o estertor da morte estava em sua garganta. Göring havia zombado do carrasco. Ribbentrop caminhou firmemente até o pé dos 13 degraus que levavam ao enforcador. Pediram-lhe que dissesse seu nome. Flanqueado por 2 guardas e seguido por um capelão, subiu lentamente as escadas. Na plataforma, viu o carrasco com a corda de 13 voltas e o assistente do carrasco com o capuz negro. Ele se posicionou sobre a tábua e seus pés foram amarrados com um cinto do exército. Pediram-lhe que dissesse suas últimas palavras. Deus proteja a Alemanha. Deus tenha piedade da minha alma. Meu último desejo é que a unidade alemã seja mantida, que haja um entendimento entre o leste e o oeste, e que haja paz para o mundo. Enquanto o capuz negro era colocado sobre sua cabeça, von Ribbentrop olhava diretamente à frente. Então, o carrasco ajustou a corda, puxou a alavanca e von Ribbentrop caiu ao seu destino. Morreu a 1h29. O marechal de campo Wilhelm Keitel entrou na câmara 2 minutos depois que a porta caiu sob von Ribbentrop, enquanto este último ainda pendia no final da sua corda. Keitel foi o primeiro líder militar a ser executado sob o novo conceito de direito internacional. O princípio de que os soldados profissionais não podem escapar do castigo por travar guerras agressivas e permitir crimes contra a humanidade com a alegação de que estavam cumprindo ordens de superiores. Keitel vestia seu uniforme completo de marechal de campo, exceto pelas insígnias que haviam sido removidas. Quando falou suas últimas palavras, sua voz era baixa, mas intensa. Invoco o Deus Todo-Poderoso para ter misericórdia do povo alemão. Mais de 2 milhões de soldados alemães foram à morte pela pátria antes de mim. Agora sigo meus filhos. Alemanha para sempre. Caiu à sua morte a 1h34. Ernst Kaltenbrunner, chefe do escritório principal de segurança do Reich e um dos principais arquitetos do Holocausto, foi o terceiro a subir ao patíbulo. Alto e com cicatrizes de luto no rosto, Kaltenbrunner havia supervisionado a implementação da solução final após o assassinato de Reinhard Heydrich. Suas últimas palavras foram: amo meu povo alemão e minha pátria com um coração ardente. Fiz meu dever de acordo com as leis do meu povo, e agora lamento que meu povo foi guiado por homens que não foram apreciados por potências estrangeiras, e que essas potências estrangeiras agora buscam a ruína da Alemanha. Não era meu desejo fazer guerra contra os Estados Unidos, mas no futuro que sua grandeza e seu domínio não sejam abusados pelo mal. Os alemães devem ficar unidos. Deus proteja a Alemanha e faça a Alemanha grande novamente. Deus tenha piedade da minha alma. Morreu a 1h42. Alfred Rosenberg, o teórico racial principal do nazismo e autor de O Mito do Século XX, havia sido um dos ideólogos que forneceram a justificativa intelectual para o genocídio. Como ministro do Reich para os territórios ocupados do leste, havia supervisionado o saque sistemático de tesouros artísticos e a implementação de políticas de extermínio.
Ao contrário dos outros condenados, Rosenberg não pronunciou palavras finais. Simplesmente negou com a cabeça quando lhe foi dada a oportunidade. Morreu a 1h49. Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, havia presidido um dos regimes mais brutais da guerra. Sob sua administração, milhões de poloneses e judeus foram assassinados, escravizados ou deportados. Frank havia experimentado uma suposta conversão religiosa em sua cela, retornando ao catolicismo de sua juventude. Suas últimas palavras refletiram essa conversão. Peço a Deus que aceite minha alma com misericórdia. Estou agradecido pelo tratamento amável que recebi durante meu encarceramento e peço a Deus que aceite minha rendição com misericórdia. Morreu a 1h58. Wilhelm Frick, ministro do interior do Reich e coautor das leis de Nuremberg, que haviam privado os judeus alemães de seus direitos cidadãos, subiu ao patíbulo às 2 da madrugada. Frick havia sido fundamental na transformação da Alemanha em um Estado totalitário. Suas últimas palavras foram simples: Viva a eterna Alemanha. Morreu às 2h05. Julius Streicher, editor do violentamente antissemitas Der Stürmer, foi o mais perturbador dos condenados durante sua execução. Streicher havia passado décadas publicando propaganda que representava os judeus como sub-humanos, envenenadores de sangue ariano e inimigos mortais da Alemanha. Seu jornal havia alcançado uma circulação de quase 500 mil exemplares em seu apogeu. Enquanto subia ao patíbulo, Streicher gritou: Heil Hitler! Quando lhe pediram que dissesse seu nome, gritou: São vocês, os americanos, que algum dia serão julgados por este assassinato. Esta é a festa de Purim de 1946. Suas referências à festividade judaica de Purim revelaram sua obsessão antissemita persistente até o final. Continuou gritando enquanto a capuz era colocado sobre sua cabeça. Agora vou com Deus, os boches me trarão a morte. Enquanto olhava para a trampolim, gritou: Vou me adiantar, vou seguir em frente. A trampolim se abriu às 2h12. Streicher foi o único que mencionou Hitler diretamente em seus momentos finais. Fritz Sauckel, plenipotenciário para o desdobramento de mão de obra, havia sido responsável pelo programa de trabalho escravo que havia deportado mais de 5 milhões de pessoas de territórios ocupados para a Alemanha para trabalhar em condições brutais. Suas últimas palavras foram: Morro inocente. A sentença está incorreta. Deus proteja a Alemanha e faça a Alemanha grande novamente. Viva a Alemanha. Deus proteja minha família. Morreu às 2h26, muito além de Nuremberg. Outros destinos. As execuções em Nuremberg e as sentenças de prisão impostas pelo Tribunal Militar Internacional representaram apenas uma fração do acerto de contas que se seguiu ao colapso do Terceiro Reich. Em toda a Europa, centenas de milhares de nazistas de menor escalão, colaboradores e funcionários do regime, enfrentaram diversos destinos que variavam desde a justiça sumária até julgamentos formais, desde a reintegração bem-sucedida na sociedade até vidas vividas em fuga permanente. A justiça posterior a Nuremberg foi desigual, inconsistência e frequentemente influenciada por considerações políticas da emergente Guerra Fria. Nos campos de concentração recém-libertados, algumas das formas mais cruas de justiça se desenvolveram imediatamente. Quando as tropas americanas libertaram Dachau no 29º de abril de 1945, os prisioneiros sobreviventes, muitos deles reduzidos a esqueletos vivos após anos de brutalidade, se vengam de seus captores. Guardas da SS que haviam aterrorizado os prisioneiros durante anos foram espancados até a morte. Alguns soldados americanos, horrorizados com o que encontraram no campo, alinharam dezenas de guardas da SS contra uma parede e os executaram. Fotografias tiradas naquele momento mostram um ex-prisioneiro atacando um soldado alemão no chão. Essas execuções sumárias violaram as regras de guerra, mas refletiam a fúria visceral provocada pelas atrocidades do campo. Cenas semelhantes ocorreram em outros campos libertados. Em Mauthausen,
prisioneiros lançaram alguns guardas da SS das paredes da pedreira, onde haviam forçado milhares de prisioneiros a trabalhar até a morte. Em Bergen-Belsen, onde Anne Frank morreu apenas semanas antes da libertação, os guardas capturados foram forçados a enterrar os milhares de cadáveres que haviam deixado se decompondo em pilhas. Alguns prisioneiros tentaram se lançar sobre os guardas, e os soldados britânicos tiveram que intervir para prevenir linchamentos. Os julgamentos nacionais em países anteriormente ocupados processaram dezenas de milhares de nazistas e colaboradores. Na Polônia, onde os nazistas implementaram algumas de suas políticas mais brutais, os tribunais poloneses julgaram mais de 40 mil alemães por crimes de guerra. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, foi julgado por um tribunal polonês e executado por enforcamento em abril de 1947 no próprio campo de Auschwitz, perto da vila do comandante, onde havia vivido com sua família enquanto supervisionava o assassinato de mais de 1 milhão de pessoas. Amon Goeth, o brutal comandante do campo de Płaszów, imortalizado no filme A Lista de Schindler, também foi julgado e executado na Polônia. Na Checoslováquia, o julgamento e execução de Karl Hermann Frank, protetor do Reich da Boêmia e Morávia, atraiu atenção massiva. Frank havia ordenado a destruição da aldeia de Dziecięcice Lidice em represália pelo assassinato de Reinhard Heydrich, resultando na execução de todos os homens da aldeia e na deportação de mulheres e crianças. Frank foi executado por enforcamento público no 22º dia de maio de 1946, diante de uma multidão de 5.000 pessoas. Os colaboradores locais frequentemente enfrentaram destinos particularmente duros. Ferenc Szalasi, líder do movimento fascista Cruz Flechada na Hungria, que havia trabalhado ao lado dos nazistas, foi julgado e executado por fuzilamento em Budapeste em março de 1946. Vidkun Quisling, cujo nome se tornou sinônimo de traição depois de colaborar com os nazistas na Noruega, foi julgado e executado por um pelotão de fuzilamento em outubro de 1945. Pierre Laval, chefe de governo da França de Vichy, que havia colaborado ativamente com os nazistas na deportação de judeus franceses, foi executado por um pelotão de fuzilamento em outubro de 1945, após uma tentativa de suicídio fracassada com cianeto. Nos Países Baixos, Anton Mussert, líder do movimento nacional socialista holandês, foi executado. Na Bélgica, Léon de Grelle, líder do partido fascista rexista, conseguiu escapar para a Espanha, onde viveu em exílio até sua morte em 1994. Essa disparidade nos destinos se tornaria comum. Alguns colaboradores enfrentaram a justiça rápida, outros conseguiram fugir e viver vidas confortáveis no exílio. A França conduziu sua própria Epuration, ou purga, após a libertação. Estimativas sugerem que entre 10.000 e 20.000 colaboradores foram executados em execuções sumárias durante o período imediatamente posterior à libertação. Outros foram julgados formalmente. Aproximadamente 7.000 foram executados após julgamentos, 40.000 foram encarcerados. As mulheres francesas acusadas de fraternização horizontal com soldados alemães foram publicamente humilhadas, suas cabeças raspadas e exibidas nas ruas. Enquanto algumas colaboraram voluntariamente, outras simplesmente tentaram sobreviver sob ocupação. O processo de desnazificação nas zonas de ocupação ocidental produziu resultados mistos. Os questionários Fragebogen exigiam que os alemães declarassem qualquer afiliação com o Partido Nazi ou suas organizações. Os acusados foram categorizados em 5 grupos: criminosos principais, criminosos menores, seguidores e exoneração. No entanto, o processo foi cada vez mais suavizado à medida que a Guerra Fria se intensificava. Para 1948, as prioridades aliadas haviam mudado. A Alemanha Ocidental era agora vista como um bastião contra a expansão soviética, e havia pressão para permitir que ex-nazistas menos comprometidos se reintegrassem na sociedade. Esta leniência crescente levou a resultados perturbadores. Hans Globke, que havia coautorado o Comentário Oficial das Leis de Nuremberg, que despojaram os judeus de seus direitos,
tornou-se chefe de pessoal do chanceler Konrad Adenauer na Alemanha Ocidental. Reinhard Gehlen, general nazista de inteligência na Frente Oriental, foi recrutado pela CIA e estabeleceu o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental, o BND. Vários ex-membros da SS e da Gestapo encontraram emprego nos serviços de segurança da Alemanha Ocidental. Os cientistas de foguetes nazistas, liderados por Werner von Braun, foram levados para os Estados Unidos sob a Operação Paperclip para trabalhar no programa espacial americano, seus passados nazistas convenientemente branqueados. Legado e reflexões. Lições de Nuremberg. O destino dos oficiais nazistas depois da rendição da Alemanha ressoa ao longo das décadas posteriores de formas que os organizadores dos julgamentos de Nuremberg mal poderiam ter imaginado. Os princípios legais estabelecidos naquele ginásio convertido em sala de tribunal, as categorias de crimes codificadas na Carta de Londres e o precedente de responsabilidade individual por atrocidades estatais transformariam fundamentalmente o direito internacional e estabeleceriam padrões pelos quais futuros regimes e líderes seriam julgados. Os princípios de Nuremberg, tal como foram codificados pela Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas em 1950, estabeleceram vários conceitos revolucionários. Primeiro, que indivíduos têm deveres internacionais que transcendem as obrigações nacionais de obediência impostas por estados individuais. Segundo, que o fato de uma pessoa agir conforme o direito interno não a isenta de responsabilidade sob o direito internacional. Terceiro, que o fato de uma pessoa agir conforme ordens de seu governo ou de um superior não a isenta de responsabilidade, embora possa ser considerado em mitigação da punição. Estes princípios formaram a base para desenvolvimentos posteriores no direito internacional humanitário. As Convenções de Genebra, de 1949, expandiram e codificaram as proteções para vítimas de conflitos armados, incorporando lições aprendidas da Segunda Guerra Mundial. O Código de Nuremberg estabeleceu princípios éticos fundamentais para a experimentação médica humana que permanecem centrais na pesquisa biomédica. A Convenção para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio, adotada pelas Nações Unidas em 1948, definiu o genocídio como um crime sob o direito internacional. No entanto, a aplicação desses princípios mostrou-se seletiva e inconsistente. Durante a Guerra Fria, considerações geopolíticas frequentemente triunfaram sobre a justiça para crimes de guerra. Os crimes em massa cometidos sob Stalin na União Soviética nunca foram processados internacionalmente. As atrocidades durante a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e inúmeros outros conflitos raramente resultaram em processamentos significativos. O bombardeio americano de civis no Vietnã, no Camboja e no Laos, o uso de armas químicas, as massacres de populações civis, tudo ocorreu sem que líderes americanos enfrentassem julgamentos do tipo Nuremberg. O genocídio cambojano sob os Khmer Vermelhos, que resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas entre 1975 e 1979, não foi abordado por tribunais internacionais até décadas depois. Os julgamentos finalmente ocorreram entre 2007 e 2018, muito tempo depois que muitos dos principais perpetradores já haviam morrido. Pol Pot, o líder dos Khmer Vermelhos, morreu sob prisão domiciliar em 1998 sem enfrentar um julgamento formal. O genocídio de Ruanda, em 1994, onde aproximadamente 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados em 100 dias, levou ao estabelecimento do Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este tribunal, estabelecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, representou a primeira tentativa desde Nuremberg de julgar perpetradores de genocídio em um tribunal internacional. O tribunal processou 93 indivíduos, incluindo o primeiro-ministro Jean Kambanda, que se declarou culpado de genocídio, o primeiro chefe de governo a fazê-lo. As guerras jugoslavas dos anos 90 levaram à criação do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Este tribunal julgou a 161 indivíduos por crimes de guerra,
crimes contra a humanidade e genocídio. Radovan Karadzic, líder dos sérvios da Bósnia, foi condenado à prisão perpétua por genocídio. Ratko Mladic, comandante militar sérvio-bósnio responsável pela massacre de Srebrenica, foi condenado à prisão perpétua. Slobodan Milošević, ex-presidente da Sérvia, foi julgado, mas morreu antes que seu julgamento fosse concluído. Estes tribunais ad hoc levaram finalmente ao estabelecimento da Corte Penal Internacional em 2002, com sede em Haia. A CPI tem jurisdição sobre genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. Representa a tentativa mais ambiciosa até o momento de criar um sistema permanente de justiça penal internacional. No entanto, a CPI enfrenta limitações significativas. Estados poderosos, incluindo os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Índia, não são parte do Estatuto de Roma que estabelece a Corte. A Corte tem sido criticada por focar desproporcionalmente em crimes africanos, enquanto ignora atrocidades cometidas por potências ocidentais. As lições de Nuremberg também informaram abordagens em relação à justiça transicional em sociedades que emergem de conflitos ou regimes repressivos. As comissões de Verdade e Reconciliação, mais notavelmente a Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, após o Apartheid, tentaram equilibrar as necessidades de justiça, verdade e reconciliação nacional. Essas abordagens reconheceram que, em sociedades profundamente divididas, julgamentos estilo Nuremberg para todos os perpetradores podem ser tanto impossíveis logisticamente quanto contraproducentes para a construção da paz. No entanto, o legado de Nuremberg também inclui questões não resolvidas e debates contínuos. A acusação de justiça dos vencedores nunca foi completamente respondida. Os aliados em Nuremberg julgaram os nazistas por crimes que eles mesmos haviam cometido de diferentes formas. O bombardeio aéreo estratégico de cidades alemãs havia matado centenas de milhares de civis. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki mataram mais de 200 mil pessoas, esmagadoramente civis. Os crimes soviéticos, desde a massacre de Katyn até as deportações em massa de populações inteiras, nunca enfrentaram escrutínio semelhante. O princípio de que iniciar uma guerra agressiva é, em si mesmo, um crime internacional, estabelecido em Nuremberg, tem sido aplicado extremamente de forma seletiva. A invasão americana do Iraque em 2003, baseada em afirmações falsas sobre armas de destruição em massa, não resultou em processamentos de líderes americanos. A invasão russa da Ucrânia em 2014 e 2022 também não resultou em julgamentos significativos de líderes russos, embora a CPI tenha emitido ordens de prisão. Esta seletividade levanta perguntas fundamentais sobre a natureza da justiça internacional. Pode haver verdadeira justiça quando apenas os fracos são processados enquanto os poderosos escapam da responsabilidade? Os tribunais internacionais são ferramentas de justiça genuína ou simplesmente instrumentos de poder geopolítico? A aplicação inconsistente de princípios legais mina sua legitimidade? Apesar dessas limitações, o legado de Nuremberg permanece significativo. Os julgamentos estabeleceram que certos atos são universalmente criminosos, independentemente do contexto político ou militar. Documentaram exaustivamente as atrocidades nazistas, criando um registro histórico que torna a negação do Holocausto moralmente insustentável e legalmente punível em muitos países. Os julgamentos estabeleceram o princípio de que seguir ordens não é uma defesa para atrocidades, colocando a responsabilidade moral sobre indivíduos, mesmo dentro de estruturas militares hierárquicas. A preservação de evidências em Nuremberg também estabeleceu padrões para a documentação de crimes de guerra que permanecem relevantes. As milhares de páginas de transcrições, os centenas de milhares de documentos apresentados como evidência, as fotografias e filmagens, tudo formou um arquivo histórico incomparável. Este arquivo tem permitido que gerações de historiadores, educadores e estudantes estudem não só o que ocorreu, mas como ocorreu, quem foi responsável e como sociedades inteiras
podem ser arrastadas a participar em atrocidades em massa. A documentação do Holocausto nos julgamentos também contribuiu para o desenvolvimento do campo acadêmico dos estudos do Holocausto. A compreensão de como o genocídio é planejado, implementado e negado tem informado esforços para a prevenção do genocídio em todo o mundo. Organizações como a Coalizão Internacional de Locais de Memória trabalham para preservar locais de atrocidades e usar esses locais para a educação sobre direitos humanos. O imperativo de nunca esquecer, enraizado na documentação de Nuremberg, motiva esses esforços. No entanto, a história posterior a Nuremberg também demonstra quão difícil é a prevenção do genocídio. Apesar da promessa de nunca mais articulada após o Holocausto, o mundo testemunhou numerosos genocídios e atrocidades em massa desde 1945. O genocídio de Bangladesh em 1971, o genocídio cambojano, o genocídio de Ruanda, as guerras iugoslavas, a limpeza étnica em Myanmar, todos ocorreram depois que supostamente o mundo havia aprendido as lições do Holocausto. Esta repetição de atrocidades sugere que, enquanto a justiça legal pode responsabilizar perpetradores individuais depois do fato, é muito menos eficaz na prevenção de atrocidades antes que ocorram. A prevenção requer vontade política para intervir precocemente em situações de deterioração, vontade que frequentemente está ausente quando os interesses econômicos ou geopolíticos aconselham a não intervenção. A comunidade internacional observou durante semanas enquanto se desenvolvia o genocídio de Ruanda, ciente do que estava acontecendo, mas não disposta a intervir de maneira significativa.